Olá pessoal, todos bem? Meu objetivo aqui com vocês é trazer pílulas de conhecimento que possam ajudar vocês a ter hábitos mais saudáveis e assim mais saúde. E se você quiser por acaso dar sugestões de temas que você gostaria que eu falasse aqui, procure a Conexão Saudável nas redes sociais, deixe o seu comentário que eu prometo que eu vou me esforçar ao máximo para atender o seu pedido. Mas, enquanto você não manda o seu pedido para mim, eu vou falar de um tema aqui que eu escolhi, porque é um tema que eu também tenho escutado muito ao longo dos anos na minha área de educação física. As pessoas normalmente fazem a seguinte pergunta para mim: eu já sei que profissionais da saúde dizem que o esporte é fundamental para a saúde do ser humano, mas o quanto realmente o esporte impacta na vida de uma pessoa? E para isso eu vou citar um estudo de 2015 de um jornal de artigo científico de ciência do esporte referência no mundo, que é o British Journal, que para fazer essa avaliação ele considerou atletas olímpicos, que são referências no esporte, e principalmente medalhistas olímpicos. Então ele fez uma avaliação do chamado Era dos Jogos Olímpicos Modernos, que começam desde 1896 e já tivemos mais de 25 mil atletas praticando, e considerou primeiro só uma comparação entre os atletas, que foram escolhidos atletas de 9 países. Nesses anos todos, apenas 9 países com maior índice de países do continente europeu e não tem nenhum país da América Latina citado. Mas nessa comparação entre os atletas, já foi considerado que os atletas que praticavam esportes com característica de resistência aeróbica, aqueles que têm maior duração, eles já tinham uma sobrevida maior do que aqueles atletas que praticavam esportes de curta duração, que tinham como, por exemplo, características mais a explosão muscular. Isso já é um fator relevante que já mostra pra gente que o exercício aeróbico tem mais impacto na saúde do ser humano. Outra coisa que eles avaliaram é que eles pegaram esses atletas de 9 países e compararam com a expectativa de vida da média da população dos países deles. E aí eles perceberam que, em média, os atletas olímpicos medalhistas, eles viviam 2 anos e 8 meses a mais do que a média da população. Olha só, pode até parecer pouco, né? Você pensar a princípio 2 anos e 8 meses. Mas você não gostaria de viver pelo menos mais um dia da sua vida bem, com saúde? Imagina você viver quase 3 anos a mais. Para mim já parece bastante. E esse estudo fez 4 avaliações do porquê isso acontecia. As 2 primeiras se dá muito em conta com referência aos atletas em si, porque ele fala do fator genético. Então a maioria desses atletas de alto rendimento, eles têm uma genética que favorece eles a praticar aquela modalidade do qual eles são atletas profissionais. Então isso já tem um impacto na expectativa de vida. Outra coisa que foi constatado é que normalmente esses atletas olímpicos, eles são mais bem remunerados e por isso eles têm uma situação econômica que permite eles investirem mais na saúde. Então esses 2 fatores a gente não pode negar. Mas os outros 2 fatores que eles citam no estudo, a gente pode dimensionar para o restante da população que também funciona, que são os seguintes. Eles constatam que esses atletas, eles vivem mais também porque eles têm um histórico de continuidade da prática de atividade física. Ou seja, eles praticam atividade física ao longo da vida, certo? E outro fator é que normalmente esses atletas, eles têm um estilo de vida mais saudável, como por exemplo, eles têm horário para comer e comem melhor, e também dormem em intervalos corretos. E isso já tem um grande impacto também na saúde. Então, se a gente levar em cena só esses 2 últimos fatores, a gente já pode constatar que se você praticar esporte de forma contínua e cuidar da sua alimentação, do seu sono, ter um estilo de vida mais saudável, você já vai aumentar muito a sua expectativa de vida. E lembre-se que esse estudo teve como referência os países do continente europeu, que se fosse aplicado então aqui no nosso continente, no sul-americano, talvez a gente pudesse ter até uma diferença maior, já que a condição econômica do nosso país e as condições de saúde são diferentes do continente europeu. Então reflita sobre isso, comece a praticar mais esportes e cuide da sua vida e da saúde também daqueles que você gosta. Incentive eles também a praticar esportes. Essa foi a minha dica de hoje.
Não esqueça de deixar as suas dúvidas ou sugestões nas redes sociais e até a próxima. Tchau!